Nascido em 1932 na cidade catarinense de Videira, ele é doutor em letras, livre docente pela URGS e pela PUC, professor titular emérito em literatura grega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do curso de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Além de professor, ele se consagrou também como tradutor em razão de obras da magnitude de Finnegans Wake, A Odisseia, O Banquete e Antígona. Como teórico, é autor de importantes ensaios. Como escritor, é autor de A Mulher Afortunada, Império Caboclo e Faustino, além de obras de poesia e de literatura infantil. Ao longo de sua trajetória, recebeu diversos prêmios e condecorações. Em 2004, foi agraciado com os prêmios Jabuti e Açorianos de tradução. Em 2005, com o Prêmio Açorianos de Literatura Infanto-Juvenil. Em 2012, recebeu novamente o Prêmio Açorianos por Afrontar Fronteiras, eleito livro do ano na oportunidade. O nosso convidado especial de hoje é muito especial e recebo com muita honra o professor Donaldo Schiller. Muito obrigado. Então, é muito prazer nosso recebê-lo, professor, e eu gostaria de começar por sua trajetória acadêmica e profissional. Por que escolheu as letras e quais são os autores, professores e autores que mais o inspiraram na sua formação acadêmica? Sim. Bem, eu me formei em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no tempo em que havia uma outra distribuição das diferentes línguas que eram ensinadas. E havia o curso de letras clássicas, que compreendia, além de português, latim e grego. E eu tive a oportunidade de ser aluno de um dos professores mais eminentes, embora não conhecido como tal, porque ele tinha sido aluno de um helenista de renome universal, que é Wilamowitz Mellendorf. E ele chegou ao Rio Grande do Sul antes da fundação da universidade, e depois, quando se criou o curso de letras, ele foi convidado para lecionar literatura e língua gregas. E a influência dele sobre mim foi muito forte. Eu devo muito a ele, de sorte que o meu interesse por língua e por literatura grega devo a ele. Depois fui convidado para ser professor na universidade. Comecei com literatura grega também. E depois passei a me interessar por outros campos também, mas sempre relacionados com a literatura grega. Surgiu a disciplina de literatura comparada e eu comecei a fazer estudos comparativos entre a literatura grega e as literaturas ocidentais, a literatura brasileira que eu conhecia melhor. E um dos livros resultantes disto é um livro que eu escrevi em virtude do meu estágio de pós-doutorado na USP, que é Eros, Dialética e Retórica, em que comparo o Eros antigo com o Eros de Mário de Andrade. Eros, na verdade, é uma invenção grega. Foi inventado por um poeta, por Hesíodo, e veio até a psicanálise. Eros entrou na psicanálise de Freud e na literatura ocidental. Mas houve modificações. Inclusive, Mário de Andrade tem um livro chamado Amar, Verbo Intransitivo. Sim. Esse é um livro, o título é surpreendente, porque nada mais transitivo do que Eros na antiguidade grega, porque Eros é uma força de aproximação e não de intransitividade. Pois bem, então eu levantei a hipótese de que o Eros
transitivo na antiguidade, tornou-se intransitivo na modernidade. Isso a partir do século XII, com a poesia provençal, em que os poetas homenageavam mulheres distantes, das quais eles não se aproximavam, e o eros e o amor passou a ter um valor puramente literário, então sem a transitividade. E isso se reflete sobre a cultura ocidental, em que o amor se tornou problemático e nos últimos anos até se pergunta se o amor ainda existe. De modo que há uma história do amor e meu campo de investigação é sempre literatura. Então, essas diferentes fases que se faziam. Bem, então a minha preocupação com a literatura grega é de tomar a literatura grega como presente aqui e agora, para presente nas nossas reflexões, na nossa interpretação do mundo. Entendo que a cultura não é um elemento acumulativo, mas é um modo como o homem se relaciona com a realidade. O senhor é um privilegiado porque estudou a língua originária, digamos assim, somos todos gregos, porque tudo vem daí, e essa é uma questão, desde a questão política, democracia, quer dizer, tudo vem ali, desde o primeiro grego, que o homem é a medida de todas as coisas. Sim. Então, essa questão, Heráclito, dizer, como nós somos devedores. Então, às vezes, os alunos em sala de aula dizem, já vem de novo falar em Platão, Aristóteles, como se pudesse, como se isso não fosse fundador da civilização, né? Então, nesse sentido, o senhor é um privilegiado. E qual é a relação entre, o senhor já falou de Eros e de como isso vai mudando, humor e política, por exemplo, na Grécia Antiga, a comédia, o papel disto para as críticas sociais da época? Sim, perfeito. Bom, eu discuto essas questões num livro que eu estou lançando agora, que se chama Literatura Grega e Radiações. Maravilha. Então, pego esses elementos fundadores da literatura grega e verifico como elas repercutem no mundo contemporâneo. Agora, tomemos comédia, por exemplo. Até se poderia dizer que os gregos não conheciam a comédia como nós a conhecemos, porque um dos livros centrais da cultura ocidental é o de a Divina Comédia. Comédia. Muito bem. Então, ele chama um poema épico de comédia. Pois bem, comédia se opõe a quê? Comédia se opõe à tragédia. Agora, o que define a tragédia? A tragédia define o limite. O herói grego trágico, ele se confronta com a morte. Há uma indagação sobre o sentido da vida nesse horizonte da morte. Pois bem, no cristianismo, esse horizonte desaparece. É o sentimento de Dante, porque a morte é seguida pela ressurreição. Sim. E ele faz uma peregrinação pelo outro mundo e chega até as proximidades do trono divino, onde estava Beatriz, a sua amada, idealizada desde a juventude. De modo que isso tem reflexão sobre todo o mundo ocidental, porque o mundo grego, na verdade, era um mundo limitado, não é? Quer dizer que o mundo ilimitado ele começa a ser teorizado na cosmologia por Giordano Bruno,
e entramos, por exemplo, no romance. O romance, esse gênero sem limite. Quer dizer que se o limite, por exemplo, de Odisseu era Ítaca, chegar a Ítaca, Sim. então chegamos a um mundo sem Ítaca, um mundo sem norte, um mundo em que as possibilidades são infinitas. Quer dizer que essa noção do infinito é uma contribuição da modernidade. Agora, veja, a presença grega está nisso, quer dizer que nós estamos em diálogo com a Grécia. Um dos autores, precisamente um dos mais discutidos hoje, é Platão. Platão, que tem um pensamento diferente do que nós possuímos, mas os problemas levantados por Platão são discutidos, são rediscutidos, são diferentemente interpretados. A mesma coisa se dá com a noção de Estado de Aristóteles, e Aristóteles é fundamental porque ele é retomado, por exemplo, por Hannah Arendt na Condição Humana, em que o Estado democrático grego exigia que todos os homens livres participassem da polis, do Estado, quer dizer, do governo do Estado. Quer dizer que não era uma participação como nós a temos, que se dá através de um voto, de uma delegação para outro, mas os homens gregos eles participavam diretamente da política. Pois bem, Hannah Arendt retoma essa ideia para chamar a atenção à necessidade de uma participação política no Estado. Quer dizer que todos assumamos a nossa posição política e nos interessamos pelo Estado. E ela diz isso porque ela diz que no momento que o cidadão se retira do Estado, esse espaço desocupado é ocupado pelo ditador, pelo tirano. Claro. Foi a sua experiência na Alemanha. Ela examina essa questão da tirania, tanto na Alemanha como na Rússia, etc., não é um modo de ser. Quer dizer que quando o cidadão se retira da cidade. Quer dizer que, enfim, é uma questão eminentemente prática, que faz pensar sobre a nossa condição humana. Agora, a situação se agravou muito, porque a nossa polis, a nossa cidade hoje é o mundo, é o processo da globalização. Inclusive, os meios de comunicação permitem que nós nos comuniquemos com quem quer que seja em qualquer parte do mundo instantaneamente. Quer dizer, enfim, o que acontece na Síria, o que acontece na Europa, o que acontece na Ásia, nós sabemos imediatamente e isso nos afeta. Quer dizer que nós não temos direito de ficar indiferentes a isso. Aí está nosso envolvimento com uma cidadania global, não é? Sem dúvida. No próximo bloco, nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos falar mais sobre a literatura grega, a história e a interseção necessária e inexorável com o que nós vivemos hoje. Platão, democracia, Estado, Aristóteles, a noção de tirania, o populismo, de certo modo, também são questões. E, nesse sentido, nós temos uma coisa fascinante, né, que é o papel sobre todos nós. Não podemos ficar indiferentes, não temos esse direito, né? Sim. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, e na volta a gente continua a conversa com o nosso convidado especial de hoje, professor Donaldo Schiller. Nós já voltamos.